Opa, salve, salve, beleza? Olá, eu sou Daniel Oliveira, sejam bem-vindos ao meu canal, aquele recado que é importantíssimo, rumo aos 30 mil, então chega aqui embaixo e te inscreve no canal, você sabe, não paga nada, não dói, então chega junto, não esqueça de compartilhar os nossos vídeos com os teus amigos, deixa sempre um comentário aqui embaixo, é importante que eu saiba tudo que tu pensas a respeito do conteúdo que eu abordo aqui no canal e o like, né? O like fortalece a relação do canal com o YouTube. O Grêmio está vivendo uma expectativa enorme em relação à situação do meia Gaston Ramírez, o uruguaio, jogador que está na Sampdoria, ele que tem 29 anos, 1,83 m, jogador que atuou no Peñarol, também no Bolonha, da Itália, no Southampton, no Hull City, no Middlesbrough, esses três clubes da Inglaterra, e atualmente na Sampdoria. Sampdoria acabou jogando hoje pelo campeonato italiano e venceu o Atalanta pelo placar de 3-1. E o Gaston Ramírez, inclusive, jogou esta partida. Vale lembrar que a Sampdoria está na 5ª colocação do campeonato italiano. O que está acontecendo? Entre o Grêmio e o jogador, está tudo muito bem elaborado, muito bem construído e muito bem definido. O detalhe é o atleta conseguir a liberação junto à Sampdoria. A vontade do jogador seria retornar para a América do Sul e principalmente jogar no Grêmio. Como eu falei que o Gaston Ramírez atuou hoje, vamos até a Itália, porque quem vem acompanhando esse jogador de perto é o Diogo Rimoli, nosso colega do programa Raio X, todas as segundas-feiras, às 9 da noite, aqui no canal, narrador Daniel Oliveira, e pode falar um pouco mais a respeito deste meia, né? O jogador canhoto que o Grêmio tem por objetivo definir a contratação. Diga lá, Diogo, beleza? Beleza, Daniel. Um abraço para ti, para todos os teus internautas. É um prazer novamente falar contigo. E falando sobre o Gaston Ramírez, que aqui é chamado basicamente tão somente de Gaston, é realmente um jogador, como você definiu no início dessa tua participação, é um meia, ele não é um atacante, ainda que ele tenha um posicionamento e por vezes até uma função de segundo atacante. Na partida contra a equipe da Atalanta, na qual a própria Sampdoria venceu por 3-1, jogando em Bérgamo, um jogo difícil contra uma equipe que faz muitos gols, que é a Atalanta. Ele realmente teve uma atuação um pouco mais destacada no primeiro tempo. Inclusive, ele participou de maneira concreta no primeiro gol da equipe da Sampdoria, quando ele iniciou a jogada, uma jogada de contra-ataque e que acabou sendo finalizada pelo outro companheiro de ataque dele, o Quagliarella. Um belo gol, diga-se de passagem, e ele acabou sendo substituído no segundo tempo. Ele é um jogador de qualidade. E ele foi substituído por um atacante, né, Diogo? Foi o Verri que entrou no lugar dele, que é um jogador de ataque, né? Sim, ele tem toda a característica de um jogador de meio campo. Ele tem toda a característica, ele tem o perfil físico de um jogador de meio campo, ele tem uma boa estatura, mas ele não é tão forte, ele é mais magro. Ele é um jogador que trabalha preferencialmente com a perna esquerda, é um jogador que tem qualidade técnica. Eu entendo que no Grêmio ele se encaixaria justamente nessa posição que o Renato tanto procura um jogador e não está conseguindo achar. Que tentou fazer com o Thiago Neves, que está tentando fazer com o Robinho, já jogou com o Isaac naquela posição, ou seja, um pouco mais atrás em relação ao Diego Souza. É um jogador que, pelo que eu vejo das suas características, ali é o lugar que ele deve e pode render mais. Não é ali que ele está sendo utilizado na Sampdoria, clube que ele já está entrando na sua terceira temporada. Eu queria só fazer uma referência, Daniel, em relação à questão de uma característica que não me deixou muito satisfeito em relação ao Gaston, e não só nessa partida de hoje, também em outras partidas que eu pude acompanhar. Ele não é um jogador vibrante. Não é aquele jogador que disputa... Isso é característica, não é não estou dizendo que é um defeito, mas a gente sabe muito como é o futebol brasileiro, como é também um estilo do futebol no Grêmio, bastante aguerrido, bastante disputa de bola, a torcida gosta disso, o futebol brasileiro às vezes requer muito isso. Ele não me parece ter essa característica de ser um jogador vibrante.
mas evidentemente é um jogador que tem qualidade técnica, é um canhoto e ele acho que pode realmente contribuir com qualidade caso o Grêmio venha realmente a fechar a contratação desse atleta. Como é que esse jogador é avaliado aí atuando na Sampdoria, ô Diogo? Ele não é um jogador que vive o seu melhor momento, Daniel. Ele não, vamos deixar bem claro, ele não é um jogador em alta. Inclusive, ele não é um jogador nem em alta no próprio futebol uruguaio. Ele já teve passagem pela seleção uruguaia, não tem sido mais chamado já há algum tempo. Então, ele não é um jogador que está no ápice do seu momento da sua carreira. Ele não é esse jogador que está no seu melhor momento. Diferentemente de outros jogadores que a gente vê no futebol italiano. Se eu for olhar para o companheiro dele, o Quagliarella, um jogador de 37 anos, que já serviu seleção italiana, tem uma história dentro do futebol italiano, é um jogador que ainda me parece que tem muito a agregar, não só a Sampdoria, mas ao campeonato de uma maneira geral. Um jogador muito mais participativo, uma característica totalmente diferente, muito mais vibrante. Esse jogador não é o Gaston Fernandes. O Gaston Fernandes era outro, não é o Gaston. Então, na verdade, ele não é um jogador efetivamente no seu melhor momento, no ápice da sua carreira. Mas ele é um jogador que, com bastante frequência, ele tem sido utilizado pelo Claudio Ranieri, que é o treinador hoje da Sampdoria, como titular, e vem sendo sempre o companheiro do Quagliarella no ataque da Sampdoria, Daniel. Ele é um jogador que atuou duas temporadas no Peñarol e depois acabou se transferindo em 2010 para o Bolonha. E aí, como eu havia falado ali na abertura do vídeo, ele rodou por 3 clubes da Inglaterra e retornou para o futebol italiano agora há 3 temporadas, né, jogando na Sampdoria. Tu acha que o fato, de repente, dele ter ficado já um bom tempo fora, aí são 10 anos, isso também pode ter influenciado até no rendimento do jogador, ô Diogo? Pode ser, não tenho dúvida nenhuma. O nível do campeonato italiano nos últimos anos, eu não tenho dúvida em afirmar que ele subiu. E isso também contribui para que o jogador tenha uma dificuldade maior. No momento que o nível do campeonato se eleva, o jogador acaba ficando com mais idade, a exigência aumenta, talvez seja natural que ele encontre mais dificuldades e até pense em novos ares. Acho que ele teria condições tranquilamente de ser útil ao time do Grêmio. Eu não conseguiria afirmar hoje efetivamente que ele seria um titular absoluto do time do Grêmio, mas eu acredito que seja um jogador que o Grêmio não tenha no seu plantel. E em função daquilo que o Renato procura, daquilo que o Renato gosta, ele pode ser realmente muito útil nesse sentido. Considera uma boa alternativa de mercado, então, e uma boa observação que o Grêmio faz. Se vai dar certo ou não é outra coisa, mas o fato de ter mirado o Gaston Ramírez e buscar a contratação dele. Sim, sem dúvida nenhuma. Aquilo que a gente fala sempre para que a dupla Grenal principalmente saia das mesmas questões, dos mesmos jogadores, repatriar jogador ou jogador extremamente veterano, extremamente rodado. Lembrando, tu citaste no início, ele tem 29 anos, ele vai fazer 30 anos no início de dezembro, mas 30 anos é uma idade absolutamente tranquila para ainda se jogar no futebol brasileiro, aí com pelo menos 3, 4 anos pela frente. Eu acho que é uma alternativa interessante que o Grêmio procura e efetivamente fazendo essa contratação pode contribuir para a equipe do técnico Renato Portaluppi. E eu acho mais interessante ainda porque é um jogador de Série A do campeonato italiano e de uma equipe que vem bem. Uma equipe que construiu uma vitória muito interessante diante da Atalanta, jogando fora de casa. Jogo de 6 pontos, né? A Atalanta está uma posição à frente, né? E a Atalanta, é bem verdade que a Atalanta poupou alguns jogadores em função do compromisso com a Ajax no meio de semana pela Champions League que ainda vai acabar tendo, mas mesmo assim o time teve a sua espinha dorsal bem definida, com vários jogadores titulares. Então, eu acho que é interessante porque o Grêmio não está simplesmente indo atrás de um jogador que está num mercado de terceiro nível do futebol europeu ou no mercado asiático. Ele está indo num mercado que está entre aqueles 4 campeonatos principais do futebol europeu e numa equipe que está num momento interessante dentro dessa temporada no campeonato italiano. Isso é muito interessante. Então tá certo. Valeu, Diogo. Obrigado pela participação. Forte abraço. Até a próxima, Daniel. Valeu, grande Diogo Rimoli participando com a gente na Itália, hein? Lembrando, deixa um comentário aqui embaixo, olha aqui, ó, não está inscrito, te inscreve no canal, marca a presença por aqui, compartilha o vídeo com os teus amigos também, não esquece do like que é importante.
E todas as segundas-feiras, às 9 da noite, ao vivo, aqui no canal Narrador Daniel Oliveira, tem o Cristiano Silva, o Diogo Rimoli, que participou comigo nesse vídeo, o Sérgio Couto e eu. Nós estamos com o programa Raio X, que traz histórias, bastidores, tem muito episódio engraçado, a busca pela informação e muita opinião. Então, todas as segundas, claro, além da tua participação, às 9 da noite tem encontro marcado com a gente aqui no canal Narrador Daniel Oliveira, beleza? Fui!